Vamos ver aqui no texto bíblico o que é que a gente tem para hoje. Estamos em João, capítulo 12, né? João. Então nós temos o seguinte: estamos no contexto onde Jesus está em Jerusalém, tá? Jerusalém, e agora ele está sofrendo as perseguições, né, naquela última semana da sua vida. Então, aqui o versículo 32. E eu, quando for levantado, Jesus falando, né, em resposta àquele grupo que está ali, inclusive os gregos que estavam questionando ele, e ele diz: quando eu for levantado da terra, trarei todos a mim. Pode ter dois sentidos aqui, e os dois estariam corretos. Um é na cruz, ele iria atrair a atenção de muitos ou todos, tá bom? Então na cruz ele chamaria a atenção para si. E o segundo, na cruz, estaria abrindo portas para todos que quisessem chegar à salvação de Deus. Entendeu? Atrairia, né, ou traria essas pessoas, né, que querem, porque Deus não obriga ninguém a nada, então as pessoas que quisessem, tá bom? Versículo 33. E isto dizia, indicando de que morte ele morreria. Isso aqui é uma explicação de João. Tá? Se ele perguntou a Jesus ou não, aí é outro caso. Mas ele está dando a entender aqui para os destinatários dele, quem são? Os gnósticos. Tá? Ele está dando a entender que Jesus falou isso para explicar, já mostrar com antecedência como é que ele iria morrer, que era na cruz, sendo levantado da terra. 34. Respondeu-lhe a multidão, diante dessa palavra dele, de Jesus, né? Temos ouvido da lei, a lei aqui é o Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, tá? Temos ouvido da lei pela cultura apocalíptica, entendeu? Então, lá no Antigo Testamento, quando é que começa essa cultura apocalíptica? A partir dos textos lá em Babilônia, tá bom? Quando então eles começam a falar numa linguagem, né, assim, mais metafórica, mais ilustrada, não é uma coisa literal. Então, eles dizem assim: olha, né, temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. O Cristo que vai ser enviado de Deus vem e permanece para sempre. Claro que no entendimento tanto deles lá que escreveram, quanto desses que leem e estudam esses textos, a ideia de um Deus, de um Messias político que viria para, não determinar a vontade de Deus e iria permanecer, não iria morrer, não iria para lugar nenhum, ficaria e assumiria a liderança religiosa e espiritual daquele povo. Espiritual, vírgula, mas é questão política mesmo, tá bom? Então diz assim: vimos que temos ouvido isso da lei, que o Cristo permanece para sempre. E como é que tu dizes que convém que o Filho do Homem, ou seja, o Messias, seja levantado, ou seja, que ele morra? Como é que tu diz isso? Quem é esse então? Quem é esse Filho do Homem? É você ou é outro? Porque na Bíblia diz que vai permanecer. E você está dizendo que você não vai permanecer. Quem é esse Filho de Deus? Tá? Então esse é um questionamento errado? Não, corretíssimo. Tem que perguntar mesmo, né? Deus nos deu inteligência para questionar, para perguntar. Não é somente engolir, né? A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam pregando lá em Tessalônica, os bereanos ouviram, mas foram consultar na Bíblia se aquilo que eles estavam falando era verdade. Ou seja, não é só aceitar por aceitar, vamos questionar, vamos estudar, né, exatamente aquilo que está sendo dito. Tá bom? Então é nesse sentido que eles fazem essas questões, levantam essas questões para Jesus.
Na sequência, na próxima oportunidade, a gente vai ver então o desenrolar dessas questões levantadas naquela oportunidade. Tá bom?